A Sabedoria das Velhas. É um espetáculo que nasceu a partir da minha pesquisa sobre as velhas do imaginário brasileiro, que eu fiz para o meu TCC da pós-graduação na Casa Tombada. E juntei, como foi um TCC escrito do final da pandemia, e eu perdi duas velhas muito queridas, minha avó e minha mãe, na pandemia. E em 2023, quando eu comecei a escrever esse TCC, eu fiz 60 anos e virei uma velha também, entrei nesse hall. Eu resolvi juntar essas velhas reais com as velhas imaginárias. No TCC eu juntei elas para um chá e elas puderam dialogar ali nesse TCC. Para esse espetáculo, o que eu fiz? Eu escolhi duas histórias que ancoram esse espetáculo, e tem depois duas histórias do imaginário brasileiro, do folclore brasileiro. Uma que foi recolhida por Câmara Cascudo e Luzia Tereza, que provavelmente é um reconto, né, uma variação brasileira do conto Torre de Babilônia, do Teófilo Braga. Então eu peguei essas três versões, a portuguesa e as duas brasileiras, e fiz a minha versão, uma adaptação. E eu peguei As Crianças Coroadas, do Silvio Romero, e fiz também uma adaptação. E aí costurei tudo isso com músicas compostas e também com músicas do imaginário brasileiro, e frases e histórias e pequenos episódios das minhas avós, minha bisavó, minha mãe, frases. E o próprio figurino, esse que eu tô aqui, ó, é um figurino que era uma peça de roupa que eu encontrei no armário da minha avó, né, depois que ela se foi, e eu bordei com frases da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, que durante o espetáculo eu vou contando, falando, no final eu tiro essa parte de cima e vou mostrando para as pessoas as frases que estão bordadas aqui. Aqui na apresentação que eu coloquei para vocês, não é uma apresentação de espetáculo, eu gravei na minha casa, porque esse espetáculo eu apresentei pouquíssimas vezes e não tive a oportunidade de filmar. Eu só apresentei ele na Casa da História, na Casa do Todos e na Biblioteca Hans Christian Andersen. Então eu tenho filmagens muito ruins, e então eu fiz uma filmagem aqui sem público mesmo, só para vocês terem uma ideia do todo. Mas aí eu não vou dizer que eu não tenho essa conversa com o público que eu pretendo fazer, né? Que eu faço quando eu apresento. Então vai faltar um pouco essa interação, mas dá para ter uma ideia dessa construção e desse espetáculo que homenageia as velhas do imaginário e as velhas reais, que deixam pra gente sempre o seu legado e que a gente tem que valorizar e preservar.